Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 14 de julho de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui em perseverança, procurando cada um fazer a sua parte, né? Amém? Em obediência à palavra, né? Estou olhando aqui para os cantos que é para me ajeitar aqui para, né? Fazermos essa meditação diária, né? Estamos aqui, né? Em perseverança, conhecendo aí, né, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seu Filho Jesus Cristo. Estamos aqui no Apocalipse, fazendo aí nossas leituras, né? Recordando, né? Rememorando, se aperfeiçoando no entendimento e vamos em frente, né? Estamos aqui no capítulo 4. Então, depois que o Senhor Jesus, né, ordenou João que ele escrevesse cartas às igrejas do futuro, né, alertando a elas do que poderia acontecer, o que iria acontecer com elas, né? E nós vamos ver depois, né, porque nós estamos vendo aqui a história da igreja segundo os escritos, né, sagrados, digamos assim. Segundo as profecias, os ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Depois nós vamos ver alguma coisa da história profana, né? Porque nós não temos mais, depois do ano 100, né? Depois do Apocalipse, nós não temos mais escritos, né? Da igreja, né? Digamos assim, dos apóstolos, dos ministérios que os sucederam, nós não temos muitos escritos, né? E alguns dos escritos, eles não são muito confiáveis, mas nós vamos ver, né? Então vamos ver aqui no capítulo 4, né? Olha, o capítulo 4 e o 5, né? Do Apocalipse, está revelando aqui a essência do Deus Altíssimo, né? Está revelando o que ele é, né? Claro que não é uma revelação real, é uma semelhança, né? Então o João ele vai ver aqui a semelhança e vai mostrar para nós e revelar para nós o que ele viu e está mostrando aqui a essência do Deus vivo. Vamos ler aqui, né? Capítulo 4 diz o quê, ó? Depois destas coisas, né, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Aí a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vamos prestar atenção aí, viu, irmão? Ó, estava posto, né, um trono, e um estava sentado lá no trono. O quê? Uma pessoa, né? Uma personalidade, né? Uma pessoa, né? Estava sentado lá no trono. E aí diz o quê? E o que estava sentado era, na aparência, né? Semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, né? Então tá aí a visão, né, que João teve. Ele viu o trono, né? Viu um lá sentado lá no trono, semelhante a jaspe. O arco celeste estava ao redor do trono, né? Aí ao redor do trono ele viu 24 tronos, né? E via sentados sobre tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, esses 24 anciãos, né, não está exatamente revelado o que eles são, né? São seres celestiais, que no caso aqui
eu entendo que representam os dois concertos, né, escritos, né, o concerto com o povo de Israel, né, o concerto de Moisés, e o concerto com a humanidade através do sangue do Senhor Jesus, né? 24 anciãos, né, representariam as 24 tribos, né? E aliás, as 12 tribos e os 12 apóstolos, né? E aí ele viu o que mais? No versículo 5 ele diz: "E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus." Presta atenção aí, viu? Ele viu um no trono, sentado no trono, e agora ele viu 7 lâmpadas de fogo diante do trono, que ardiam, né? As quais são os Espíritos, são os 7 Espíritos de Deus, né? Então, os 7 Espíritos de Deus são santos, né? Espíritos santos, né? São capacidades. Não é uma pessoa que está lá, né? Foi representado aqui com 7 lâmpadas de fogo, que com certeza são as capacidades, né, do Altíssimo, né, do Deus que criou os céus e a terra. 7 aí são muitas as capacidades, certo? E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Então nós vimos aí no versículo 5, né, que se o Espírito Santo fosse uma pessoa distinta, né, do Pai e do Filho, então na verdade não seria uma, seriam 7, né? Seriam 7, porque ele está representado aqui com 7 lâmpadas de fogo. Então cai por terra o unicismo, né, que diz que Jesus é Deus e Deus é Jesus, e cai por terra as trindades, né? Certo? Os deuses triunos, né? Porque na verdade, se forem 7 pessoas, né, o Espírito Santo, então já seriam aí o quê? Um no trono mais 7 pessoas no Espírito, já vai com 8, né? Não é isso? É, meus irmãos. E havia um trono lá como de vidro semelhante ao cristal, que depois nós vamos ver que trono é esse, né? Esse aqui é o seio do Abraão, viu? Vamos ver ali na frente, ó. Havia diante do trono um como um mar de vidro, que depois nós vamos ver lá as almas dos que morreram, né? Vamos ver lá as almas dos que morreram em Cristo Jesus, que foram salvos, né? E que serão arrebatados, né? Nós vamos ver lá eles falando: ó Senhor, até quando, né? Não vingarás a nossa morte. Vamos ver aqui. Bom, então os 4 animais, né? São aí os querubins, né? Que estão lá à frente do Deusinho. Então são essas revelações aí. Está fazendo aí essa revelação e mostrando para nós o que ele viu, né? Aí ele diz assim, ó, no versículo 7, o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, né? Tinha o terceiro animal o rosto como de homem, 4 animais era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, né? Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
Esse versículo aqui até foi motivo, né, de um cântico, né, de um louvor, que uma irmã, não sei se foi uma irmã, se foi um irmão que recebeu, né? Depois vamos ver se a gente lembra desse cântico, ele é muito bonito. Irmão, nós vamos parar por aqui, né? Já tem 10 minutos. Até amanhã, se Deus quiser. Aí nós vamos continuar aí com a nossa meditação. Colocar aí na nossa mente, né? Que aqui no Apocalipse, no 4 e no 5, ele está revelando a essência de Deus. Quem quiser conhecer a essência de Deus, tem que compreender o que está escrito aqui nesse capítulo 4 e 5, que tem sombras lá nos profetas. Nós vamos ver as sombras. Amém? Paz seja com todos.